Não procureis qualquer nexo naquilo que os poetas pronunciam acordados, pois eles vivem no âmbito intranquilo em que se agitam seres ignorados. Não tem jeito melhor de começar a falar sobre Jorge de Lima do que recitando um trecho de um soneto da sua autoria. Um trecho que é relativamente pequeno, mas que diz muito pra gente. A gente não deve procurar nexo no que os poetas escrevem, até porque, já diria Fernando Pessoa, o poeta é um grande fingidor. E em se tratando de Jorge de Lima, que se destaca como um dos poetas mais complexos e mutáveis da literatura brasileira, na tentativa de entendê-lo, talvez você possa se sentir intimidado. Mas isso não deve, de forma alguma, te afastar de conhecer um dos maiores e mais importantes poetas do nosso país. Considerado um grande nome do modernismo e um verdadeiro ponto de inflexão na poesia brasileira do século XX. Então segura aí, porque hoje eu vou te contar um pouco da história desse autor, do Jorge de Lima, um pouco das suas obras, e eu vou te mostrar como essa edição aqui do Clube pode te ajudar a entender melhor tudo isso. Não se esquece de se inscrever no canal para ficar atento às novidades. Nós estamos aí numa sequência de vídeos sobre grandes poetas da literatura clássica. Nós falamos sobre Rimbaud no mês passado, Fernando Pessoa, e agora a gente chega em Jorge de Lima. Então, já aproveita, você que gosta de poesia, se inscreve, dá uma olhada nos vídeos que a gente já publicou e não se esquece de compartilhar o canal com quem gosta de literatura. Primeiro de tudo, se você ainda não ouviu falar em Jorge de Lima, deixa eu te explicar quem foi esse cara. Jorge de Lima nasceu em 1893 e faleceu em 1953, bem ali no período da Era Vargas. Ele era alagoano de origem, mas ele morou boa parte da vida dele no Rio de Janeiro. E ele se destacou por ser um grande escritor, ele foi médico e político, e eu achei isso muito legal. Até lembrei do Chekhov, o nosso autor russo já publicado pelo Clube, que era escritor e médico, né? Então isso me chamou a atenção. Então Jorge de Lima, ele se destacou como um grande escritor, um médico e um político. Eu achei legal isso, assim, que ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Ele escrevia poesia, fez faculdade de medicina, exerceu a profissão de médico, foi deputado estadual, vereador e ainda, nas horas vagas, ele era pintor de quadros, artista plástico. Veja só, e a gente aqui reclamando que a gente não tem tempo pra nada, né? Pois é, veja bem que o Jorge de Lima arrumava tempo pra fazer tudo isso. Então, esse furacão aí chamado Jorge de Lima, ele fez parte da segunda geração modernista. Então, toda vez que a gente fala sobre Jorge de Lima, a gente remete aí a esse período entre 1930 e 1945, que foi um divisor de águas na literatura brasileira. E esse autor fez parte disso, junto com Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, toda essa galera aí da poesia. A gente vai falar sobre modernismo em um vídeo específico com mais detalhes. E também sobre livros que o Clube já publicou que fazem parte desse movimento. Então, para você não perder esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, beleza? Das obras de Jorge de Lima, a gente pode citar duas das mais célebres, que são Poemas Negros, de 1947, e Invenção de Orfeu, de 1952. Ambas as edições que agora você pode ler na edição feita pelo Clube de Literatura Clássica. Mas primeiramente, falando sobre Poemas Negros, para vocês terem uma ideia do que é essa coletânea aí de poemas e sobre o que o Jorge de Lima vai escrever. Então, em Poemas Negros, Jorge de Lima vai abordar sobre a realidade africana no Brasil e a vida nas regiões norte e nordeste do país. Então, é uma coleção de poemas que tratam a cultura de Alagoas, que é onde Jorge de Lima nasceu, principalmente a cultura negra da região. É uma obra de caráter regionalista, então essa vai ser a sua grande característica. E os poemas, eles têm uma linguagem mais coloquial, muitas palavras de idiomas africanos e indígenas, além de fazer referência à religiosidade desses povos e ao catolicismo também. Para dar um exemplo, eu vou mostrar para vocês a experiência de ler na edição do Clube de Literatura Clássica. Eu vou pegar aqui um trecho do poema para vocês e vou mostrando as notas de rodapé, que nesse caso aqui, nessa edição, são mais de 100 notas no texto completo. Era princesa, um libata a adquiriu por um caco de espelho. Aqui, veja só a nota elucidativa que vai esclarecer aí pra gente o significado da palavra libata, que remete ao termo de senzala. Seguindo no poema, veio encangada para o litoral, arrastada pelos comboieiros. Peça muito boa, não faltava um dente. E era mais bonita que qualquer inglesa. No tombadilho, o capitão deflorou-a. Em Nagô, elevou a voz para Oxalá. Pôs-se a coçar-se, porque ele não ouviu. Navio guerreiro? Não, navio tumbeiro. Perceba aqui as notas na edição que são colocadas. Elas são notas assim que elas indicam com bastante detalhe, né, o que significam essas palavras. Nagô, Oxalá, navio tumbeiro. Então eu quis trazer aqui esse exemplo para mostrar para vocês alguns detalhes do poema, que aqui nesse caso o Jorge de
Lima, ele tá narrando a brutalidade da escravidão, né, como os escravos eram tratados. E ele faz isso utilizando um vocabulário bem específico, bem carregado de referências culturais e africanas, né? Então, eu quis trazer isso também para mostrar para vocês que por mais que tenham alguns termos que talvez não sejam tão familiares pra gente, que a gente não conheça, as notas explicativas vêm e esclarecem. Isso é uma coisa, então, que faz a diferença. Em Invenção de Orfeu, nós vamos ter um outro tipo de obra, já é bem diferente, aqui é outra ideia. Na verdade, aqui a gente está falando da obra-prima de Jorge de Lima. A partir do momento, a poesia do Jorge de Lima, ela vai diminuir um pouco esse cunho regionalista que a gente vê em Poemas Negros, por exemplo, e vai dar lugar à mágica da poesia mesmo, a uma recriação imagética das coisas. Aqui, Jorge de Lima vai construir os seus versos de uma forma mais intensa, por dentro do poema, e portanto se diferenciando um pouco daquela descrição de uma coisa observada. Ele até tem uma frase que eu gosto muito que explica bem essa transição aí da forma de escrever. Inclusive ele lembra Carlos Drummond de Andrade e ele vai dizer que a grandeza do poeta está em saber recriar poeticamente as suas palavras, tirando essas palavras do seu estado de dicionário para elevá-las a um estado de poesia. Achei isso muito bonito. Isso vai ser visto no seu livro de sonetos de 1949, inclusive aquele trecho que eu começo o vídeo aqui falando com vocês é um trecho desse livro de sonetos. E sobretudo essa transição é vista em Invenção de Orfeu, de 1952. Aqui a gente vê um trabalho poético bem empenhado, é onde o Jorge de Lima vai assumir assim essa tonalidade de plenitude enquanto escritor, né, uma maturidade da sua escrita. Tudo isso é importante que a gente saiba para começar a falar sobre Invenção de Orfeu. Em primeiro lugar, Invenção de Orfeu, diferente de tudo que o Jorge de Lima tinha feito antes, ele vai trazer elementos de uma epopeia tradicional. Então existe sim um diálogo e uma referência a Camões, a Homero, Milton, Virgílio, mas também a poesia moderna, como Rimbaud, que a gente falou no mês passado, e Eliot, que também inspirava ele muito. Porém, em Invenção de Orfeu tem uma coisa diferente. Nesse livro, o Jorge de Lima, ele quer realizar o seu projeto mais corajoso de criar uma autobiografia épica. O eu lírico nesse texto busca uma nova forma de poesia em uma ilha utópica. E aí ele vai propor a superação do individualismo da hostilidade. Ou seja, para tentar entender aqui, Invenção de Orfeu é uma tentativa de criar um mundo melhor e mais humanizado, e esse mundo, esse destino seria uma ilha utópica. Então tem esse negócio aí da utopia, que é importante a gente falar. Afinal de contas, esse projeto poético do Jorge de Lima nada mais é do que uma proposição de uma nova possibilidade para a humanidade. No caso aqui, é a busca de uma ilha utópica, onde haveria aí essa superação do individualismo e da hostilidade. E a construção disso é bem peculiar, porque por meio de um poema que vai combinar cantos, várias formas poéticas, com fragmentos líricos, míticos, históricos, biográficos, metafísicos, religiosos. Então, assim, é uma viagem. Resumo da história, é um texto extremamente peculiar. E por isso que a gente pode chamar de epopeia moderna, porque apesar de se inspirar nas estruturas dos grandes clássicos, como Lusíadas, né, que também é dividido em 10 cantos, o Jorge de Lima, ele reinventa quase tudo, né? A sua obra é composta por poemas de métrica variada, tem vários sonetos, tem uma linguagem bastante metafórica, com elementos surrealistas, né? Isso é muito presente. Então ele faz um mix. É tipo você pegar uma música clássica, um Chopin, e remixar isso como se você fosse um DJ e transformar isso numa música eletrônica. Dito todas essas coisas, é óbvio que eu não vou falar pra vocês que é uma leitura fácil. Não vou mentir. Se os próprios críticos chamam a atenção para o alegado hermetismo do poema e do quanto isso pode ser de difícil acesso ao leitor, quem sou eu, Luísa, na fila do pão pra dizer que é simples? Não é, né? A verdade é que não é. Não é simples. Mas não é impossível. É uma leitura que vale a pena, obviamente. Ela representa muito pra história da literatura brasileira. E pela primeira vez no Brasil, ela tá acessível numa edição com tantas notas explicativas, né, que auxiliam muito na interpretação da obra. Então, se você é fã de poesia, de epopeias clássicas, de literatura brasileira, ou simplesmente é só uma pessoa muito curiosa por novas experiências, não deixe de conferir a nossa edição aqui do clube. E lembrando também aquilo que eu falei no início, pra gente não buscar exatamente entender o nexo do que o poeta tanto quer dizer. Eu acho que essa é a grande chave para entender Jorge de Lima. Depois volta aqui e me conta como foi a sua experiência, se foi difícil, se você conseguiu, se as notas ajudaram você, porque eu vou gostar de saber. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Boa leitura e até a próxima!